Todo filme do Christopher Nolan vira um evento, mas dessa vez parece diferente. A Odisseia nem estreou ainda e já está cercado por discussões, críticas, debates sobre o elenco, acusações de revisionismo histórico, polêmicas nas gravações e uma guerra constante nas redes sociais. Enquanto alguns acreditam que esse pode ser o próximo clássico do cinema, outros chamam o filme de desastre antes mesmo do lançamento. Mas afinal, o que está acontecendo? E mais importante, sobre o que realmente fala a Odisseia? Porque essa história, escrita há quase 3.000 anos, continua sendo adaptada até os dias de hoje. E porque a versão do Nolan está causando tanta discussão. Nesse vídeo eu vou te contar tudo que você precisa saber antes de assistir esse filme. A história original, os personagens, os monstros, os temas e, claro, as polêmicas que estão fazendo as pessoas discutirem antes mesmo de assistirem um minuto inteiro desse filme. Então, já deixa o like aí, porque a jornada de hoje vai ser longa. E acredite, ela é quase tão longa do que a do próprio Odisseu. Vambora! Antes de falar do filme, precisamos falar da história em que ele foi adaptado. A Odisseia é um poema atribuído a Homero, uma das histórias mais importantes da humanidade, e provavelmente uma das narrativas que mais influenciaram tudo o que a gente consome hoje. Filmes, livros, séries, jogos, quase toda jornada de herói moderna bebe dessa fonte. E a história se passa após a Guerra de Troia, aquela mesma guerra do famoso cavalo de Troia. E depois de anos lutando, o rei Odisseu finalmente pode voltar para casa. Parece simples, mas não é. Porque os deuses decidiram transformar essa pequena viagem de volta para casa num verdadeiro inferno. E é aí que começa a grande aventura. Porque uma jornada que devia durar ali apenas algumas semanas acaba durando 10 anos. 10 anos tentando voltar para casa, 10 anos perdendo amigos no caminho, enfrentando monstros, sobrevivendo a maldições, escapando da morte e tentando não enlouquecer. Se você parar para pensar, é simplesmente o conceito de sobrevivência mais famoso da literatura. E outra, uma nota aqui do editor. Esses deuses realmente não tinham mais o que fazer, né, para ficar infernizando a vida desse homem. E uma das coisas mais interessantes dessa história é que o Odisseu não é um herói tradicional. Ele não é o mais forte, ele não é o mais rápido, ele não é perfeito. Esse papel normalmente fica para Aquiles. O Odisseu, o grande diferencial dele é a inteligência. É ele ser manipulador, estratégico, persuasivo. É por isso que ele ganhou as batalhas, por causa dessas características que fogem a essa tradicionalidade que a gente está acostumado. Inclusive foi ele o homem que criou o famoso cavalo de Troia. Então aqui a gente já vê o quanto ele é astuto. Logo ele acaba se tornando o homem que engana os monstros, que mente para sobreviver, que improvisa quando tudo dá errado. E isso combina perfeitamente com o Christopher Nolan, porque o Christopher Nolan adora personagens brilhantes, mas emocionalmente destruídos. Ele adora personagens que têm essa dualidade. Foi assim em Interstellar, foi assim em A Origem, foi assim em Oppenheimer. São homens consumidos pela obsessão que eles carregam. Então provavelmente a gente vai ver isso aqui também. Então creio que em questão de personagem e personalidade desses personagens, a gente vai ter sim um prato cheio com a Odisseia. Se você nunca leu a Odisseia, você provavelmente não tem ideia do quão insana é essa história. Existe um ciclope gigante chamado Polífemo. Existem sereias que atraem os marinheiros para a morte. Existe uma feiticeira chamada Circe que transforma os homens em animais. Existe uma viagem ao mundo dos mortos. E existe um monstro de 6 cabeças. Também temos um redemoinho capaz de engolir um navio inteiro, uma ilha que o próprio tempo parece parar. Então aqui tem uma mistura de fantasia, terror, mitologia, drama psicológico e, claro, a aventura. Por isso muita gente acredita que Nolan finalmente encontrou uma história que vai unir o seu lado cerebral com o lado mais épico e grandioso. Outro motivo pelo qual fez o filme virar assunto tão cedo é o elenco. Matt Damon,
interpreta Odisseu, Tom Holland interpreta Telêmaco, temos Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Elliot Page, Robert Pattinson e outras grandes estrelas. Isso aqui parece praticamente os Vingadores do cinema dramático, não é mesmo? E justamente por isso que começaram algumas polêmicas, porque parte do público questionou as escolhas que fizeram para representar essas figuras mitológicas. Logo, o debate saiu do cinema e começou a discussão sobre a representação que estavam fazendo. E como acontece quase sempre hoje em dia, a discussão ficou muito maior do que o próprio filme. Muita gente argumenta que uma obra sobre a Grécia Antiga deveria priorizar artistas gregos. Outros defendem dizendo que se trata de uma obra mitológica que já foi reinterpretada várias vezes ao longo da história e que uma adaptação não precisa ser uma reprodução exata do texto original. O problema é que a internet não trabalha com tons de cinza. Então esse debate virou rapidamente uma guerra de lados. Alguns acusando o Nolan de desrespeitar a cultura grega, outros acusando os críticos do elenco de preconceituosos. E o resultado? O filme virou assunto antes mesmo de poder ser criticado apenas com relação à sua qualidade. Mas existe uma controvérsia aqui que vai muito além sobre a discussão do elenco, e talvez seja a crítica mais relevante envolvendo essa produção. Organizações ligadas ao povo sarauí criticaram as gravações do filme que rolaram próximo ao Saara Ocidental, uma região que vive conflitos políticos e guerras territoriais há décadas. Segundo ativistas, uma produção desse tamanho poderia ajudar a normalizar uma ocupação da região e ignorar problemas enfrentados pela população local. Até agora, Nolan não respondeu de forma significativa a essas críticas, mas essa discussão continua aparecendo sempre que o assunto é esse filme. E a outra polêmica séria seria que envolve a Lupita Nyong'o e o Elliot Page. Muitas pessoas não gostaram de quem eles vão interpretar nesse filme, que seria a Helena e o Aquiles. E há quem diga que essa insatisfação não passa de preconceito das pessoas com relação à imagem que eles já têm pré-determinada sobre esses personagens. Que essas pessoas, a Lupita e o Elliot, não atendem à expectativa que a maioria tem com relação a eles. E que seria por isso que eles estão reclamando pra caramba. Mas e vocês, o que acham sobre isso? Eu, particularmente, não vejo problema nenhum com essa mudança. Eu acho uma exceção de saco também, porque não é como se isso fosse mudar completamente o personagem, não é como se a cor da pele da Helena dissesse muito sobre aquele personagem, mudasse aquele personagem. Como acontece no Morro dos Ventos Uivantes. Ele influencia diretamente na história daquele personagem. Então, isso sim eu acho um erro. Mas quando a cor da pele, a etnia, não diz muito, não muda muito sobre a história central do personagem, eu não vejo problema nenhum em mudar. A reimaginação, a adaptação também pode acontecer com o personagem, uma vez que isso não interfira diretamente. A história central que é abordada com relação a ele, sabe? Mas essa é a minha opinião. Deixa aí nos comentários a de vocês. O trailer também, acredite se quiser, gerou muito burburinho. Quando saiu as primeiras imagens do trailer, muita gente teve uma reação meio aversa com relação a ele. Porque muita gente esperava fotografia meio parecida com Gladiador, com Troia, sabe? Algo grandioso, colorido. Mas o que tá no trailer ficou muito mais parecido com a identidade visual que o Nolan costuma trabalhar, que é uma parada mais sombria, mais escura, mais realista. E outro ponto de debate muito discutido foi o sotaque que aparentemente a gente vai ter nesse filme. Porque no trailer a gente tem alguns diálogos, algumas falas, e a gente teve uma ideia de que eles não vão abordar os dialetos
da época, que eles vão usar dialetos modernos. Então, isso incomodou algumas pessoas também, porque acharam que deveria, pelo menos, vão falar inglês, obviamente, mas que pelo menos poderia falar um inglês que era da época, que era dito antigamente, não o que a gente usa hoje. E isso é um ponto de debate também que as pessoas começaram a criticar pra caramba. O que eu também acho que não faz muito sentido a gente usar as palavras, né, o modo que a gente fala hoje. Eles poderiam realmente usar as falas que eles normalmente usavam naquela época, porque dá mais profundidade a essa ambientação. A gente consegue ficar mais imerso no filme, eu acho, dá mais contexto histórico. Então aqui eu tenho que concordar que também achei ruim o fato de não usarem o modo de fala daquela época e usar o que a gente normalmente fala hoje. Eu não sei se vai ser assim no corte final, mas se for, foi uma bola fora. Ainda mais o Nolan, que costuma pesquisar pra caramba para fazer os filmes dele, né? Então, ele não ter esse tipo de cuidado histórico realmente vai deixar a desejar. Também tem falas do tipo com relação à vestimenta, né? As armaduras não são fiéis às da época. Então, vai ter muito pano para manga e vai ter muito o que falar sobre esse filme de fato. Logo, tem uma pergunta aqui que acho legal a gente botar na mesa e discutir. As pessoas estão criticando o filme ou elas estão criticando as expectativas que não estão sendo alcançadas com relação ao que elas imaginaram? O que será? O filme realmente tá com uma coisa ruim intrínseco a ele, ou é só as pessoas que estão criticando uma imagem que eles queriam que fosse abordado, mas que aparentemente não está sendo? O que você acha? Comenta aqui que eu quero muito saber. Mais uma coisa certa, o que a gente sabe com certeza é que o Nolan nunca adaptou uma história da forma mais óbvia possível. Então, de fato, vamos ter algo único. Agora, se vai ser pra bom ou pra ruim, só quando a gente for assistir esse filme. Mas no fim das contas, acho que algo curioso está acontecendo com a Odisseia. As pessoas estão discutindo tudo: elenco, figurino, sotaque, escolhas estéticas, política, gravações, mas quase ninguém está falando sobre o principal, a história. E talvez seja justamente nisso que Nolan esteja apostando, porque a Odisseia nunca foi só sobre aventura. É uma história sobre voltar para casa, sobre identidade, sobre ego, sobre o preço da guerra, sobre o que sobra de uma pessoa depois de ela passar anos sobrevivendo. Então, se Nolan conseguir capturar isso tudo, toda essa essência que existe no intrínseco, no subtexto, talvez essas polêmicas se tornem apenas notinha de rodapé. Vamos aguardar por isso e vamos esperar por isso. Mas agora eu quero saber sua opinião. Você está animado para assistir a Odisseia? Ou finalmente acha que Nolan deu um passo maior que a perna? Polêmicas à parte, histórias à parte, eu acho que esse filme tem muito para entregar. O Nolan é o meu diretor favorito e eu tô com grandes expectativas. Eu vou com certeza ao cinema assistir. E eu acho que vão virar notinhas de rodapé essas discussões que eles estão trazendo para a mesa. Eu acho que o Nolan não vai derrapar. Eu acho que esse filme vai ser um dos melhores da carreira dele, de fato. Com esse elenco estelar, com uma história muito interessante, com um subtexto muito bom. Eu acho que é meio que difícil o Nolan não entregar um bom filme. Então, na minha opinião, eu acho que o filme vai entregar sim. Além desse conteúdo de polêmicas à parte, eu acho que ele vai entregar um ótimo filme que vai virar um dos clássicos do cinema com o passar dos anos, com certeza. Mas essa é a minha opinião. Quero saber muito a de vocês aí embaixo. Comentem o que vocês estão achando dessa polêmica. Comentem o que vocês acham sobre o filme, se vocês estão ansiosos por ele. Comentem aí embaixo, que eu quero muito saber, tá bom? Até a próxima. Fui.